Olá, seja muito bem-vindo ao canal Twin Stack. O meu nome é Wagner Machins e no vídeo de hoje iremos fazer um simulado comentado da prova de certificação AWS Certified Cloud Practitioner. É um dos exames aí mais tranquilos da AWS e é o primeiro para quem costuma aí seguir a trilha de certificações da AWS também. Tá bom? É um nível Foundation e as questões que eu vou apresentar aqui são baseadas no simulado da própria AWS que a gente vai fazer junto, para facilitar ainda mais as coisas. Tá? Então esse simulado ele está disponível no Skill Builder, que é a plataforma onde a AWS disponibiliza diversos cursos e diversos simulados também de outras certificações. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode consultar tudo bonitinho por lá. Tá bom, então só para deixar mais claro, esse aqui é o simulado que a gente, que a gente vai fazer, então é o Oficial Practice Question Set, que é um conjunto de questões oficiais da AWS. Então, quanto mais simulados da AWS a gente fazer, é melhor para que a gente tenha uma compreensão ideal do que vai ser requisitado na hora da prova, tá? Hoje eu não vou falar muito sobre o guia do exame, sobre como funciona o exame, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico um pouquinho melhor sobre isso, inclusive dou algumas dicas para você passar no exame também. Então você pode consultar, eu vou deixar aqui no card e você pode ir lá dar uma olhadinha como funciona. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí. Também deixa aí alguns comentários de recomendações sobre o que você achou do vídeo e também sobre o que você quer ou assuntos que você acha legal eu comentar aqui um pouquinho também, tá? Tenho planejado fazer outros vídeos sobre a AWS de alguns tópicos, então você pode deixar a sua sugestão aí nos comentários também, tá bom? Então vamos lá, deixa eu iniciar por aqui. Então, esse é um simulado bem tranquilo, são 20 questões. Eu não vou levar muito tempo nas questões, porque as questões de practitioner geralmente têm um nível mais fácil, é um nível mais baixo de compreensão das questões, de tamanho das questões também, o que acaba fazendo com que a gente perca menos tempo na hora de fazer. Mas, obviamente, eu vou comentar todas as questões, os sim e os nãos, e por que a opção certa era a melhor opção ali, em decorrência das outras alternativas também que a gente vai acabar negando, tá bom? Vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso simulado. Eu já fiz esse simulado antes, tá? Justamente para a gente ter uma preparação aqui melhor na hora de publicar o vídeo, de fazer o vídeo. Então a ideia é fazer antes mesmo o simulado para depois a gente conseguir explicar de uma maneira melhor, melhor maneira possível. Então lá, primeira questão. Então, qual serviço da AWS permite que os clientes comprem capacidade não utilizada do Amazon EC2 a uma taxa com um desconto frequente? Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre questões de precificação do EC2, tá? Então, as opções são instâncias reservadas, instâncias sobre demanda, instâncias dedicadas ou Spot Instance, que seria aqui as instâncias Spot. Esse simulado eu deixei em português, tá? Mas quando você for fazer a prova e for fazer o simulado, também você pode optar por colocar em inglês, que vai aparecer aqui as opções em inglês do simulado, tá? Tem aqui um temporizador também, que a gente vai conseguir acompanhar. Tem como pausar a prova, ou tem como fazer aqui uma anotação nas questões também. Uma das possibilidades. Então vamos lá, uma questão relativamente simples, tá? Quando a gente pensa nas questões de precificação do EC2, a gente tem então algumas opções. A gente tem as instâncias reservadas, que é aquela reserva que a gente faz por um ano ou até 3 anos. A gente pode pagar de forma adiantada, né, que é um upfront. A gente pode pagar partial upfront, que seria eu pago metade adiantado e metade eu parcelo, ou eu posso fazer aquele pagamento no upfront, que seria tudo parcelado, nada à vista. Além disso, a gente tem as
instâncias dedicadas e os hosts dedicados também, que acabam sendo a opção mais cara. E a gente tem as instâncias sob demanda, que é o Pay As You Go, então você paga ali conforme você utiliza. E por último, a gente tem as instâncias Spot, que ali seria como se fosse um leilão de reserva de capacidade. Então, você tem outros clientes da AWS, diversos clientes têm instâncias que estão ociosas, então possuem armazenamento, possuem ali capacidade ociosas de tudo. E a AWS ela decide é, vender isso, né? Ela negocia ali com os clientes, então os clientes conseguem vender aquelas capacidades ociosas e quando for necessário reter de volta aquela capacidade ociosa, aí a AWS ela vai avisar os clientes que compraram aquela capacidade ociosa enquanto estava ali disponível e com uns 2, 3 minutos de antecedência as instâncias vão ser devolvidas. Então, você que comprou uma instância Spot não vai mais poder utilizar aquela instância porque aquela capacidade ociosa não está mais ociosa. Agora já tem o que fazer. Então, aí você vai precisar ou comprar uma outra instância Spot ou provisionar uma nova instância. Então, a instância Spot ela é uma ótima opção quando você está pensando em preço, mas ela é ali algo mais para testes, para algum tipo de capacidade ou de arquitetura que não vai envolver algo crítico, tá? Então não é recomendado para ambientes de produção. Quando a gente olha para a questão, ela está falando justamente disso, né? De os clientes comprem ali capacidade não utilizada do Amazon EC2 a uma taxa com desconto frequente. Embora a questão aqui não falou de que é utilizada para testes, enfim, coisas que poderiam estar relacionadas à instância Spot, a instância Spot aqui seria a melhor opção, tá? Porque nenhuma outra, nenhuma outra categoria aqui de precificação vai permitir que a gente compre ali capacidade não utilizada. Ah, professor, mas sob demanda não é capacidade não utilizada? É, qualquer outra é capacidade não utilizada, né? Mas aqui a gente está falando de uma capacidade não utilizada de uma instância que já foi adquirida. Então, esse tipo de contexto ele não é utilizado na hora da gente se referir a instâncias reservadas, sob demanda ou instâncias dedicadas, tá bom? Essa capacidade não utilizada que seriam ociosas, a gente só utiliza essa referência mesmo para instâncias spot, tá? Que seria ali então você adquirir uma capacidade ociosa, mas sabendo que aquilo pode ser retirado de você a qualquer momento, porque o verdadeiro dono daquela instância vai cobrar quando precisar utilizar aquela capacidade que até então estava ociosa, tá? Oh, uma explicação longa, né? Mas vamos lá. Então, instâncias pod seria aqui a resposta correta. Então, com as instâncias pod, você pode acessar a capacidade não utilizada do EC2 e aí as instâncias pod elas podem ser descontadas. Isso é o que faz com que, né, elas sejam muito baratas em comparação às outras. Questão 2. Uma empresa ela tem um serviço on-premise baseado em Linux com banco de dados Oracle executado nele. A empresa ela quer migrar o servidor de banco de dados para ser executado em uma instância do Amazon EC2 na AWS. Qual serviço a empresa deve usar para concluir a migração? Eu até estava fazendo essa questão e ela foi um pouco confusa para mim de início, porque eu só me confundi aqui nas alternativas, tá? Mas faz muito sentido depois. Então a empresa ela quer migrar o servidor de banco de dados para ser executado em uma instância do EC2. Então aqui é o ponto X da questão. Porque se fosse para um serviço de banco de dados, então você tem ali, beleza, você tem um servidor on-premises baseado em Linux com banco de dados Oracle executado nele. E ele está no servidor on-premise, você quer passar ele então para a AWS, fazer a migração para a AWS. Beleza, você poderia usar aqui o Database Migration Service, né, que é o DMS. Mas nesse caso, a questão ela
tem uma diferença. Você vai migrar de um servidor on-premises, né? Beleza, para uma instância DC2. Ah, professor, mas isso não é muito recomendado. Realmente não é muito recomendado, mas pode ser que haja aqui, no caso, algum tipo de requisito que seja necessário que isso seja feito. E aí, por mais que não seja o cenário perfeito, não é o cenário recomendável, mas aqui é o que a questão pede. Então, qual serviço a empresa deve usar para concluir a migração? E aqui nesse caso não vai ser o Database Migration Service, por exemplo. Vai ser esse Application Migration Service, que é justamente a melhor opção para esse tipo de, de cenário. Então, ele é uma solução lift and shift, né, automatizada. Então, uma solução de migração que migra de servidores físicos e quaisquer bancos de dados ou aplicativo executado nele para instâncias do EC2 na AWS. Então, aqui é um pouco diferente. Por que não seria o Database Migration Service? Então, o DMS ele pode ser usado para migrar dados de um banco de dados on-premise para um banco de dados na AWS. No entanto, ele não migra o servidor real para uma instância do EC2. Então, o Database Migration Service ele atua ali na camada de plataforma como serviço, que é a camada onde os bancos de dados da AWS trabalham. Mas quando a gente fala desse cenário, estou falando aqui de um cenário mais Infrastructure as a Service, então infraestrutura como serviço, que seria ali uma camada onde o Application Migration Service atuaria, que é uma migração para uma instância do EC2, de um banco de dados para uma instância do EC2. Questão 3. Qual serviço da AWS identifica grupos de segurança que permitem acesso irrestrito aos recursos da AWS de usuário? Lembrando que segurança é um pilar que cai muito na prova, então eu recomendo muito vocês estudarem isso, tá? Cai bastante mesmo. Então vamos lá. Qual serviço? Vamos ver aqui as opções. AWS Trusted Advisor, AWS Identity and Access Manager, que é o IAM, o CloudWatch e o CloudTrail. Então, qual serviço identifica grupo de segurança que permite acesso restrito aos recursos da AWS de usuário? Essa questão até parece que é uma pegadinha, porque você não entende ali muito o que ela quer dizer, mas é tudo muito simples, por mais que possa parecer complexo. O IAM faz isso? Não, o IAM ele não faz isso. Ele não consegue identificar grupo de segurança. Porque esses grupos de segurança que a questão está falando não é grupos de usuários. São grupos que a gente utiliza em banco de dados, que a gente utiliza na VPC, relacionado com instâncias do C2 e afins. Então, são esses grupos, são os security groups. Então, a gente pode excluir aqui o IAM, né? O CloudWatch. O CloudWatch vai fazer isso? Ele poderia fazer um monitoramento? Não sei. Poderia? A gente até poderia, mas não é o melhor serviço para fazer isso. A gente faria um tipo ali de coleta, mas nem sei se é possível. Teria que estudar a fundo essa opção. CloudTrail. O CloudTrail pode ser uma boa opção. Só que o CloudTrail, ele não identifica nada, né? Ele registra. Então ele pode até registrar a alteração de um grupo, de um security group, mas ele não vai identificar esses grupos de segurança que permite acesso irrestrito aos recursos da AWS de usuário. Então a questão aqui ela quer um serviço simples. Eu preciso saber exatamente quais grupos de segurança estão permitindo acesso irrestrito aos recursos da AWS. E o CloudTrail, infelizmente, ele não faz isso. Quem faz isso é o Trust Advisor. Então, ele verifica ali em grupo de seguranças todas as regras. Então, regras que permitam acesso restrito. Que regras são essas? São aquelas regras de 0.0.0/0. São regras de acesso restrito. Qualquer pessoa da internet pode acessar uma instância. Qualquer pessoa via protocolo SSH, via protocolo RDP, via protocolo HTTP ou HTTPS. Então, se você definir essas regras na sua instância, o Trusted Advisor ele consegue verificar isso, ele consegue validar.
Então, o acesso restrito ele aumenta as oportunidades para atividades maliciosas, né, como hacking, ataque de negação de serviço, que é o DDoS, ou até mesmo data loss, que seria a perda de dados. Então, o Trusted Advisor é um serviço de segurança voltado para fornecer recomendações de segurança para você, e ele faz um scan ali na nuvem baseado nas recomendações que ele tem, e um desses scans é justamente a validação de security groups, tá? Para trazer informações para você em relação a isso. Por isso que seria aqui a resposta correta. Número 4. Uma empresa está hospedando um site estático em um bucket do Amazon S3. Qual serviço da AWS alcançará menor latência e altas velocidades de transferência? Ótima questão e bem simples também, eu acho, né? Comenta aí nos comentários o que você acha. Se você está achando as questões simples, está achando as questões difíceis, comenta aí para eu saber depois. Então vamos lá. O site estático do S3. Opções. Letra A, o AWS Elastic Beanstalk. Letra B, o Amazon DynamoDB Accelerator, que é o DEX. Letra C, o Amazon Route 53, que é o Route 53, Rota 53. E letra D, o Amazon CloudFront. Uma empresa está hospedando um site estático em um único bucket do S3. Qual serviço da AWS alcançará menor latência e alta velocidade de transferência? Então, o foco aqui da questão é: eu preciso de menor latência e alta velocidade de transferência. O Amazon, o AWS Elastic Beanstalk faz isso? Não, né? Quando a gente está pensando em site estático, né, o Elastic Beanstalk é um serviço muito voltado para aplicações um pouquinho mais robustas, né? Aplicações dinâmicas, por exemplo, que envolve uma aplicação mais consistente, com uma linguagem de programação, é, e aí você vai servir. Aqui não é o cenário onde o Elastic Beanstalk pode ser aproveitado. Então a gente não pode contar com ele para esse cenário. Aí vem o Amazon, o DynamoDB Accelerator, né? Então o DEX. Ele é um serviço utilizado para o DynamoDB. E a gente não está falando sobre o DynamoDB na questão. Então a gente está falando do S3. Então nesse caso, o DAX seria uma ótima opção se a gente quisesse melhorar a latência e a velocidade de transferência no Dynamo, no banco de dados DynamoDB. Isso seria perfeito, a gente usar o DAX. Mas aqui, como a gente está falando de um site estático e um bucket do S3, aí deixa de ser uma boa opção. O Amazon Route 53 ou Rota 53 é uma boa opção aqui. A questão não está falando nada de DNS, não está falando nada ali de roteamento. Então, aqui deixa de ser uma boa opção para o Rota 53 atuar, porque não é o melhor cenário para ele atuar também, tá? Se aqui estivesse falando de a gente utilizar um nome de domínio para esse site estático, a gente poderia sim agora envolver um pouco mais o Rota 53. Mas aqui a gente ainda está falando sobre latência, alta velocidade de transferência. E o que sobra é o CloudFront. O CloudFront ele é um serviço extremamente útil para esse tipo de cenário. Então você tem um site estático, você quer aumentar, né, a sua latência, diminuir a sua latência e aumentar ali a velocidade de transferência. Então você tem todo o CloudFront, que é um serviço de rede de entrega de conteúdo, para fornecer isso para você, por meio ali das Edge Locations, que vai armazenar os conteúdos em cache, que é algo perfeito para site estático, que não tem muita alteração, e vai disponibilizar aquilo para os usuários de maneira mais rápida e mais eficiente. Por isso que é aqui a melhor opção. O CloudFront, lembrando, gente, que ele é um best friend ali do S3, tá? Então eles são bem, assim, melhores amigos. Eles trabalham muito bem juntos. Então, o CloudFront é um serviço da web que acelera a distribuição de conteúdo estático e dinâmico da web,
como arquivos ali, né, .html, CSS ou JavaScript, e de imagens dos usuários. Então, o conteúdo é armazenado em cache nos locais de bordas, que são as edge locations. O conteúdo acessado repetidamente ele pode ser servido a partir dos locais de borda em vez do bucket de origem das três, o que aumenta ali a velocidade de transferência junto com a diminuição de latência. Né? A latência é aquele tempo que leva para carregar o site, aquele tempo que você leva para acessar um vídeo no YouTube, por exemplo, pode ser latência, essa demora. Então, quanto menor, ou seja, quanto mais rápido você consegue acessar um conteúdo, melhor para o seu site. Tá? Nesse cenário, o CloudFront ajuda a diminuir a latência. Questão 5, então o quarto aqui da prova. Então, uma empresa quer criar um aplicativo de aprendizagem para estudantes. O aplicativo de aprendizagem deve dar aos alunos a opção de escolher um botão para que o texto seja lido em voz alta para eles. Qual serviço de Machine Learning da AWS atenderá esse requisito? Os serviços de Machine Learning da AWS não tem muito segredo. A gente só tem que gravar o que eles fazem. Realmente é um pouquinho decoreba, Mas uma vez que você grava ali, se torna mais fácil, porque as questões elas só vão perguntar o que o serviço faz. Então, basicamente a prova inteira é assim. Então, você entendendo ali o conceito central do serviço, o objetivo dele, você mata a maioria das questões. Então, aqui é basicamente simples, né? Você tem o aplicativo de aprendizagem que deve dar aos alunos a opção de escolher um botão para que o texto seja lido em voz alta. Então, texto lido em voz alta. Quem faz isso? Né? Qual serviço da AWS ali faz isso? O transcribe. O transcribe ele é exatamente o contrário. Então você tem ali uma fala e ele transcreve para você. Ele transforma a fala em texto. Poly. Poly seria aqui o serviço ideal. Por quê? Porque o Poly ele é o contrário do transcribe e que é o que a questão pede. Ele transforma o texto em voz. O Translate, ele é um serviço de tradução, então ele traduz texto. E o Textract, ele extrai texto ali de imagens e afins. Tá? Então a ideia aqui é a gente utilizar o melhor serviço para esse cenário, que seria o Amazon Poly. Eu tenho uma referência muito engraçada do Amazon Poly, que é um episódio de Peppa Pig. Eu já falei isso para meus alunos, inclusive. E tem um papagaio chamado Polly, que é um episódio lá aleatório que eu assisti quando eu era criança, tá? E, e basicamente você consegue, eu sempre consigo lembrar, tipo, Polly, papagaio. Então, papagaio geralmente ele fala. Então, um serviço que fala é o serviço aqui que atende esse cenário. Então, vocês podem lembrar, Polly, papagaio, papagaio, Polly. E aí, é esse serviço que vai ler em voz alta um texto, tá bom? Vamos lá, aqui, nossa questão correta. Então, o Amazon Poly é um serviço de machine learning que converte texto em fala, tá? Então, esse serviço oferece a capacidade de ler texto ali em voz alta. Questão 6. Um usuário precisa descobrir, classificar e proteger automaticamente dados sigilosos, armazenados no Amazon S3. Qual serviço da AWS pode atender a esses requisitos? Vamos ver. Amazon Inspector, Amazon Macie, Amazon Guardari ou AWS Secrets Manager. Então, quando a gente não sabe, porque às vezes esses serviços são tão específicos que às vezes a gente pode se confundir um pouco. Então, quando a gente não sabe muito bem qual serviço seguir, a gente pode primeiro tentar excluir um pouco. Então, o que o usuário precisa? Ele precisa descobrir, classificar e proteger automaticamente dados sigilosos armazenados no S3. E tem um serviço aqui que ele não está se encaixando muito, né? Que é justamente o Secrets Manager. Então, o Secrets Manager ele é para
você armazenar segredos, que seria ali senhas, por exemplo, tá? A gente não vai falar muito sobre ele agora. Então aqui não tem nada a ver com a questão Secret Manager. Então a gente pode excluir esse serviço. Opa, excluir. Depois a gente tem aqui o Amazon Guardare. O Amazon Guardare ele é para detecção de ameaças. Então ali é um Threat Detection, né? E nesse caso, a gente precisa descobrir, classificar e proteger dados sigilosos armazenados nas três. Então, o Guardare, ele não faz isso. Ele não consegue classificar e proteger dados sigilosos. Ele consegue detectar ameaças no ambiente. Tá? No escopo ali que ele tem. Então, também não vai fazer muito sentido. O Inspecto, ele é um serviço voltado para um gerenciamento de vulnerabilidades no ambiente. Então ele faz ali uma varredura das suas instâncias do EC2, container do ECS, o EKS também. E ele pode fazer uma varredura nas suas funções lambdas. Ele faz uma varredura como se fosse um scan de vulnerabilidades. Mas ele não faz classificação de dados, gente. A classificação de dados, o que seria essa classificação? É você conseguir validar qual a importância daquele dado. Se aquele dado é um dado pessoal, como, por exemplo, um número de CPF, se aquele dado é um dado que é chamado de PII, né, que é uma informação pessoal identificada, então você tem ali um dado que pode ser uma orientação sexual, pode ser uma religião, que são dados que identificam a pessoa. Né? Então, esses dados são extremamente sigilosos, devem ser extremamente sigilosos e devem ser assegurados. Então, você faz isso por uma classificação de dados e uma descoberta também. Em seguida, da proteção. O único serviço que faz isso, quando a gente pensa ali em dados que estão armazenados no S3, é o Amazon Mace. Então, seria o único serviço aqui. Né? O Inspector não faz isso para a gente. Então, sobra aqui o Amazon Mace como a opção correta. Tá? Ele é um serviço de Machine Learning e faz essa classificação, proteção e descoberta de forma automatizada e ajuda ali a aprimorar a segurança e a conformidade dos aplicativos implantados na AWS. Então, quando vocês verem uma questão de classificação de dados, utilizando Machine Learning, dados sensíveis no S3, sempre vai ser o Mace. Você não tem outro serviço na AWS que faça isso de maneira tão eficiente quanto o Mace. Questão 7. Então, quais componentes de credencial são necessários para obter acesso programático? Então, acesso programático a uma conta da AWS. O que é acesso programático? O acesso programático ele é o acesso via CLI, o CLI. Aqui é um acesso ali utilizando uma interface de linha de comando na AWS. Como é que a gente faz isso? Então a AWS ela entrega para a gente algumas coisas que a gente precisa ter, justamente essas coisas que a questão está perguntando o que é. Vamos tentar lembrar. É bem confusa, parece que, porque parece que tudo é a mesma coisa, mas vamos dar uma lida para ver. Aqui a gente tem que selecionar duas questões. Tá? É bem comum essas questões de mais de uma alternativa correta, inclusive, no exame. Então, letra A, uma ID de chave de acesso. B, uma chave primária. C, uma chave de acesso secreta. D, uma ID de usuário. E E, uma chave secundária. Então vamos lá. Essa daqui também é daquelas questões que não tem muito o que fazer. Ou você sabe ou você não sabe. Não tem como dar um jeitinho brasileiro, inventar alguma coisa. Ou você sabe ou você não sabe. Então aqui só tem duas opções possíveis. Você tem que fornecer uma ID de chave de acesso e você tem que fornecer uma chave de acesso secreta. Só isso. Não tem chave primária, não tem chave secundária, não precisa de ID de usuário, não, você só precisa de um ID de chave de acesso e uma chave de acesso secreta. É isso que a AWS requisita de você para que você acesse ali, para que você tenha ali um acesso programático. Tá?
E é isso. Não tem muito o que fazer aqui, não tem muita explicação também. O ideal é a gente entender as formas de acesso. Então, a gente tem a forma ali padrão, né, que é via é, usuário e senha. Você tem uma forma complementar que é utilizando o MFA, né. Você tem também a possibilidade de acessar via o SDK, que é a forma via uma linguagem de programação. Mas você tem também essa forma, acesso programático, que não é esse programático aqui, lembrando, não é um programático, então você tem que programar um dia para acessar. Não é isso. A questão aqui de programático é via CLI. Então, CLI é uma interface de linha de comando, tá? Então, vamos confirmar aqui, ver se eu acertei. Então, correto, né? Então, acesso programático requer um ID de chave de acesso e uma chave de acesso secreta também. Tá? São essas duas coisas. Então, caso você nunca tenha visto nada parecido, eu recomendo. Se você tiver uma conta da AWS, se você não tiver, crie uma conta, né? Vamos começar por aí. Mas se você já tiver uma conta e nunca acessou via CLI, eu recomendo você acessar. Professor, mas eu tenho medo de dar alguma coisa errada. Você não precisa fazer nada no ambiente. Você só acessa. Só para ter essa experiência de acessar via CLI. Professor, não sei, preciso de ajuda. Faz um vídeo explicando. Aí você coloca aí no comentário que eu posso fazer um vídeo sim, explicando as diferentes formas de acessar a AWS, inclusive com uma demonstração guiada para ajudar você. Questão número 8. Um usuário implanta uma instância de banco de dados do Amazon RDS em várias zonas de disponibilidade. Essa estratégia envolve qual pilar do AWS Well Architected Framework? Eu confesso para vocês que eu odeio falar sobre o Architect porque eu não gosto. Eu acho difícil de memorizar, difícil de entender a diferença entre os pilares, mas essa daqui eu super erraria na hora da prova. Acho que eu sempre erro as questões de Well Architect, porque eu sempre confundo totalmente. A não ser que seja otimização de custos, né, que não é esse caso, e segurança, que também não é esse caso, aí sim, aí é mais fácil, né, de você ver ali que é um pilar do Architect. Mas quando se trata ali de eficiência, desempenho, confiabilidade, você tem ali você fica meio bambo, sabe? É um pouco difícil. E é difícil para todo mundo, tá? Então, essa resposta dessa questão é confiabilidade, tá? Embora eu não eu tive que errar para saber quando fui fazer o teste. A ideia aqui de confiabilidade é justamente a capacidade de uma carga de trabalho de exercer sua função pretendida corretamente e de forma consistente quando é esperado. A implantação do RDS em várias disponibilidade é compatível com a meta de confiabilidade, pois reduz únicos pontos de falha. Então, a questão de confiabilidade é você se manter consistente. Então, quando você diz que algo é disponível, você aumenta essa capacidade de disponibilidade, a confiabilidade daquele sistema, ou seja, a consistência daquele sistema, ela é aumentada. Então, por isso que aqui está mais alinhado essa questão, né, com o pilar de confiabilidade. Por que não de eficiência de desempenho? Então, o pilar de eficiência de desempenho, ele inclui a capacidade de usar recursos computacionais com eficiência para atender os requisitos do sistema e manter essa eficiência à medida que a demanda muda e as tecnologias evoluem. Então, assim, a questão de eficiência de desempenho é você proporcionar uma arquitetura em que você chega no limite máximo que aquele serviço pode ser utilizado. Então, você tem um DynamoDB, como a gente comentou um pouco antes, e você usa o DAX, que é o DynamoDB Accelerator, porque você quer extrair o máximo daquele serviço. Isso seria uma eficiência de desempenho. Então, você pega aquele serviço e extrai o máximo de eficiência que ele pode fornecer. Né? Essa daqui não seria a opção correta justamente por não estar associado muita questão. Então, disponibilidade, onde você implantar ali uma arquitetura multi-AZ, multi-AZ no seu banco de dados RDS, aumenta a confiabilidade, não aumenta a
Ah, esqueci a palavra que eu usei agora. Aumenta a consistência. Essa palavra que eu usei. Aumenta a consistência daquele serviço de forma que ele fique regular. Então, a regularidade daquele serviço. Uma questão que pode gerar um pouquinho de dúvida, mas eu recomendo vocês também darem uma olhadinha nesses pilares do Architect, porque pode ser um pouco confuso, principalmente para quem ainda não tem muita vivência na AWS. Eu que já tenho bastante vivência, ainda fico confuso, então é algo bem comum. Vamos lá. Nona questão. Uma empresa quer estabelecer uma conexão consistente e privada do data center on-premise da empresa com a nuvem AWS. Qual serviço atenderá a esses requisitos? Bom, essa questão aqui, ela é simples, mas ela tem um pouco de falta de conteúdo, particularmente. Eu achei isso, né? Eu até vou relatar depois isso. Por quê? Porque quando a gente fala que uma empresa quer estabelecer uma conexão consistente e privada, né, do data center da empresa com a nuvem, a gente poderia ter duas opções viáveis aqui, né? O Direct Connect ou o Site-to-Site VPN. O Amazon Connect não seria opção aqui. E o Client VPN também não, porque aqui não é de uma pessoa para a AWS. Aqui a gente está falando de uma conexão do data center inteiro. Então teria que ser site. Um data center ele pode ser chamado de site, quando a gente está trabalhando aqui com VPN. Então site to site. Então a gente fica aqui entre o Direct Connect e o site to site. Por quê? Porque uma conexão consistente, privada, ela pode ser fornecida via site to site VPN. Né? A privada, por quê? Porque a VPN ela cria um túnel via internet. Então você tem ali uma conexão privada e criptografada. Tá? O Direct Connect ele pode ser usado também porque ele é uma conexão dedicada. Então a única coisa que eu achei estranha nessa questão foi a falta do uso dessa palavra, né? O uso da palavra dedicada, falar que você não quer essa conexão via internet, que aí já direciona melhor o leitor, né? O aluno, né? A pessoa que está fazendo ali o exame, para o Direct Connect. E nesse caso seria a opção correta. Tá? Eu optei pelo Direct Connect inicialmente justamente por não falar de uma conexão segura. Se você falar uma conexão segura via internet, é o site VPN. Se você quer uma conexão mais barata também, sempre vai ser o site VPN. Agora, se a questão está falando de uma conexão consistente, privada, dedicada, também pode ser uma boa opção, sem utilizar a internet. Aí você vai utilizar ali o Direct Connect, que vai ser a melhor opção aqui, tá bom? Então vamos ver aqui. Então, o Direct Connect ele vincula sua rede interna a um local do Direct Connect por meio de um cabo de fibra, blá blá blá, internet. Uma extremidade do cabo de conecta o seu roteador, ótima explicação. Mas a ideia do Direct Connect é ligar o seu ambiente ali da AWS ao seu ambiente on-premise de forma dedicada. O que significa isso? É um cabo, literalmente, um cabo do seu ambiente on-premise até a AWS. Não tem interferência, é só para você, é só para sua empresa e é isso. É uma ligação dedicada e segura, obviamente, justamente por ser dedicada. Tá? Nesse caso, é muito caro, mas é uma opção porque às vezes pode ser um requisito ali da empresa. Enquanto que o site-to-site, ele cria um caminho de rede criptografado entre a sua rede on-premise e a sua rede da nuvem AWS, que seria esse túnel de VPN. Tá? Essa conexão usa a internet, então você não pode esperar consistência. Talvez essa questão de consistência seja aqui o ponto ideal, o ponto-chave, que embora possa ser consistente, eu ainda acho que pode ser consistente, né? Mas não do jeito que a questão imagina, tá? Mas eu ainda achei meio confuso. Acho que a gente poderia, a questão poderia ter usado outras palavras
para exemplificar isso. Eu até vi em inglês o enunciado, mas é a mesma forma, tá? Então, consistente e privado. Então, não muda muito. Mas aqui no caso seria a melhor opção, o Direct Connect, tá? Então, vamos lá. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esses tópicos de rede, que são bem avançados, eu posso fazer um vídeo sobre cada um, tá? Então, inclusive, eu estou planejando fazer um vídeo sobre cada um. Direct Connect, VPN site to site, site to client, não, client to site também, algumas opções. Tópicos avançados de rede que são eu sei que são, assim, um calcanhar de Aquiles para muita gente. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Chegamos na questão 10, que é ali a metade do nosso, do nosso simulado. Vamos lá. Cada departamento de uma empresa tem sua própria conta independente da AWS e seu próprio método de pagamento. A empresa ela precisa centralizar a governança departamental, né, e consolidar pagamentos. Como a empresa pode atingir esses objetivos usando serviços ou recursos da AWS? Então a ideia aqui eu tenho várias contas, assim, a empresa ela tem várias contas da AWS, separadas, cada conta é sua conta. Só que ela quer unir essas contas em uma única organização, né? E também fazer a consolidação desses pagamentos. Na AWS só tem um serviço que faz isso. Então só tem um, não tem outro serviço que consegue fazer isso aqui. Então, Cloud Map, nem sei o que é. Então, não é a letra A. Letra C, usando o AWS System Manager, Ops Center, também não. O System Manager não faz isso. Ele não gerencia contas, né? Letra D, usando a página do AWS Cost and User Report, né, que é o CUR, do console do AWS Billing em Cost Management. Também não. É porque a gente não quer só consolidar os pagamentos, né? A gente quer consolidar a governança departamental também. Então a gente quer consolidar as contas. Então só sobra aqui a única opção viável, né, para esse tipo de cenário, que é usar o AWS Organizations, né, com todos os recursos habilitados em uma conta, né, convidando todas as contas para ingressar na organização. Então, o Organization ele oferece ali essa governança e faturamento centralizado também para o ambiente AWS, incluindo várias contas. Você pode pesquisar um pouquinho mais sobre o Organization também para entender como ele funciona, mas o básico do Organizations é justamente isso, você conseguir agregar várias contas, criar várias contas e também agregar o faturamento dessas contas em uma única tela, né, em uma única visualização. Questão 11. Quais são as vantagens de implantar um aplicativo com instâncias do Amazon EC2 em várias zonas de disponibilidade? Selecione duas. Lá, quais são as vantagens de implantar um aplicativo com instâncias do Amazon EC2 em várias zonas de disponibilidade? Então vamos só excluindo aqui, né, porque tem muitas questões, tem que selecionar duas alternativas. Aumento da carga do aplicativo. Bom, isso não faz muito sentido, né? Então, a ideia aqui é a gente conseguir descentralizar, né? Por que a gente aumenta a quantidade de instâncias e a gente descentraliza elas, coloca elas em várias zonas de disponibilidade? A gente quer aumentar a disponibilidade, quer aumentar a resiliência daquela arquitetura, não necessariamente aumentar a carga do aplicativo. Na verdade, a gente quer até mesmo diminuir a carga e a sobrecarga operacional das instâncias. E aí, por isso, a gente também faz esse aumento dessas instâncias e distribui elas em diferentes zonas de disponibilidade. Tá? Então, o aumento da carga aqui não seria muito viável. Aumento da disponibilidade. Essa é uma ótima opção. Então, você realmente aumenta a disponibilidade do aplicativo. Por quê? Porque se um ponto falhar, então vamos supor que eu estou criando ali uma zona de disponibilidade, que eu estou criando uma instância no Brasil, na única região disponível que é São Paulo. Então você tem lá a região de São Paulo
E aí você cria sua instância e você está criando a aplicação total. E aí você cria várias instâncias. Ao invés de você colocar em uma única zona de disponibilidade, porque uma região tem várias zonas de disponibilidade, duas ou mais. Então São Paulo tem 3 zonas de disponibilidade. Então você vai colocar uma em Santos, que é na costa, uma em Campinas, que é um pouquinho perto da capital, e uma em Franca, que é mais pro interior, um pouquinho mais longe. Você vai colocar uma em cada lugar. Você descentraliza suas instâncias, coloca suas instâncias uma em cada zona de disponibilidade, você tem mais disponibilidade. Né? Eu costumava brincar com meus alunos. Se vir um tsunami e afundar Santos, o que acontece? A instância que está em Franca e que está em Campinas continua normalmente. O data center lá está perfeito. Enquanto que a instância em Santos vai sofrer ali uma falha. Mas isso aumenta a disponibilidade, porque você vai ter esses recursos disponíveis em outros lugares, em outras zonas de disponibilidade. Tá? Fora isso, o que a gente tem mais? O aplicativo pode atender aos usuários entre regiões com baixa latência. Para o aplicativo atender os usuários entre regiões, a gente teria que fazer uma arquitetura multirregional. Então aqui a gente está falando de arquitetura multi-AZ, né, que é multi-zona de disponibilidade. A gente não está trabalhando aqui com as regiões. Então nesse caso não seria uma opção correta, tá? Redução dos custos operacionais. Então vamos pensar, a gente vai aumentar a quantidade de instâncias, a gente vai aumentar, descentralizar as instâncias. A gente vai reduzir o custo com isso? Eu gostaria muito que reduzisse, mas infelizmente a gente não vai reduzir, tá? Então, infelizmente, essa opção aqui não serve pra gente, só sobra aqui prevenção de único ponto de falha. Então, por que isso? Porque se você tivesse todas as suas instâncias em uma única zona de disponibilidade, se acontecesse qualquer tipo de problema naquela zona de disponibilidade, você teria um único ponto de falha, exato, e você teria todas as suas instâncias comprometidas. Quando você tem uma descentralização, você tem uma arquitetura multi-AZ, você tem ali uma resiliência do seu ambiente operacional. Então você consegue continuar operando a sua aplicação, né? Consegue continuar operando porque ela está ali em múltiplas zonas de disponibilidade. Então você pre se previne, né? Se previne ali em relação a isso. Então a implantação ali de instâncias em várias zonas de disponibilidade evita um único ponto de falha. Então as zonas de disponibilidade elas são projetadas para redundância física e para fornecer resiliência com desempenho ininterrupto. Vamos lá, questão 12. Deixa eu só pegar uma água aqui. Desculpa, isso foi a minha garrafinha. Só ajustar o microfone aqui. Então vamos lá. Quais das duas é ótimo, né? Embora sejam duas mesmo. Quais das funcionalidades são características do Amazon S3? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas funcionalidades. Um sistema de arquivo global. Nossa, essa questão ela é bem pegadinha, né? Parece. O S3, ele não é um sistema de arquivos, tá? Ele é um sistema de armazenamento, mas não é sistema de arquivos. Quando a gente trabalha com tecnologia, quando a gente se refere a sistema de arquivos, é uma coisa bem específica, que é um trabalho de um outro serviço chamado EFS, né, que é o Elastic File System ou Sistema de Arquivos Elásticos. Então é outro serviço, é outra coisa. Poderia até ser uma coisa confusa aqui, mas não é, tá? O S3 não é um sistema de arquivos. Letra B. Um armazenamento de objetos.
Ele é isso mesmo. Então, o armazenamento de arquivos local. Não é, gente, porque o S3 ele não faz isso, ele não é o objetivo do S3. Ah, professor, mas não tem um serviço que faz com que você consiga armazenar objetos do S3 localmente? Tem, existe o serviço. Você tem o Storage Gateway, você consegue fazer integração ali entre seu ambiente on-premise e o S3. É totalmente possível, mas não é a função do S3 isso, tá? Um sistema de arquivos de rede. Também não é, tá? Não é um Network Filing System. Então, não é isso. O S3 ele não faz, não é. Isso também é um tópico bem específico de tecnologia, que é o sistema de arquivo de rede, mas não é o que o S3 faz. O S3 é armazenamento de objeto, essa é a função dele. E um sistema durável, né? Um sistema de armazenamento durável. Então essas duas funcionalidades aqui são as mais correlacionadas ali com o S3. Então por mais que ele, professor, mas o S3 ele não consegue armazenar qualquer tipo de arquivo? Sim. E por que que ele não é um sistema de arquivos? Porque um sistema de arquivos ele é uma coisa específica, é um sistema voltado para armazenamento de arquivos, né? E esse tópico de tecnologia, que não vai caber a gente conseguir comentar muito aqui, ele é um tópico bem específico. Então, isso é um nome específico de uma área específica dentro de tecnologia, né? Que lida com armazenamento de dados também, mas de uma outra maneira. E existe um serviço da AWS voltado só para isso. Assim como existe um também voltado para sistema de arquivos de rede, tá? Então aqui S3, as duas corretas. Então aqui, ó, o S3 ele não é um sistema de arquivos global, tá? Ele é um serviço de armazenamento de objetos. É assim que a gente se refere ao S3. Então, armazenamento de durável e armazenamento de objetos. Questão 13. Quais tarefas são de responsabilidade do cliente de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS? Aqui a gente vai selecionar duas novamente. Ok, então vamos lá. Essas daqui são questões que podem cair várias vezes na prova, tá? Então, duas ou três questões só para o modelo de responsabilidade compartilhada, porque é um tema que a AWS costuma frisar muito, né, nos exames. Então, letra A. Corrigir o sistema operacional que as funções do Lambda usam. Então, a gente tem controle sobre isso? Não. Por quê? Porque o Lambda ele é um tipo de serviço que é o serverless, ou seja, sem servidor. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com o servidor em que o Lambda está funcionando. Então a gente não precisa se preocupar com nada. A gente só escreve nosso código, escreve nossa função do Lambda e manda ela executar. O restante a gente não precisa se preocupar. Então, o sistema operacional que as funções do Lambda usam, a gente não precisa se preocupar. Instalar patches nas instâncias de banco de dados do RDS. E aí? É nossa responsabilidade? Não é nossa responsabilidade, tá? Quando a gente fala de instalar patches, por exemplo, nas instâncias do EC2, beleza, isso é nossa responsabilidade. Por quê? Porque a gente está trabalhando com infraestrutura como serviço. Então a gente tem domínio sobre o sistema operacional operante naquela instância, né, nesse caso. Mas quando a gente está falando do RDS, a gente não tem domínio sobre o sistema operacional. Então, nesse caso, a gente não precisa se preocupar com a instalação de patches nas instâncias. Por quê? Porque a instalação de patches, ela diz respeito à questão do sistema operacional, né? O que aqui não seria viável para a gente. A gente não tem controle, a gente nem consegue fazer isso na AWS. Letra C. Controlar o acesso físico ao data center que contém a VPC do cliente. Então você tem lá uma VPC, que é na Virtual Private Cloud, e aí você criou lá no norte da Virgínia, e aí é do usuário? É o usuário que controla o acesso físico ao data center? Não, não é, né? Então, só sobra duas questões, então são elas as duas corretas.
configurar os usuários do IAM de acordo com o princípio de menor privilégio. Então, você só fornece ali ao usuário as permissões que ele precisa para executar suas tarefas. E letra E, configurar um bucket do AWS 3 para permitir o acesso público. A AWS não deixa público por padrão nada. Ela deixa ali você definir se um bucket vai ser público ou não. Tá? Então isso é uma responsabilidade do cliente. Então seriam essas as alternativas corretas. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de colocar aí nos comentários, tá? Que depois eu respondo com mais calma. Ou até mesmo posso fazer um outro vídeo exemplificando, trazendo com mais detalhes. Boa. 14. Qual é o plano mínimo do AWS Suporte que fornece suporte técnico por meio de chamadas telefônicas? Essa aqui é uma questão meio assim, é sabe ou não sabe também, sabe? Ou você sabe chutar muito bem, ou você sabe a resposta correta, ou você não sabe chutar muito bem, nem sabe a resposta correta, né? E é isso. Então, quando a gente fala de planos mínimos, a questão é realmente sobre os planos que a gente tem ali de suporte na AWS que a gente pode contratar. Todo mundo que cria uma conta na AWS já vem com o plano Basic, que é o plano padrão, mas esse plano não tem muita coisa. Ele só tem ali coisas bem, bem básicas. É um suporte de, sei lá, quantas horas, né? Tem uma tabelinha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que você pode ver, que é a comparação entre os planos. Perdão, que é a comparação entre os planos. Então você pode ver ali o suporte e cada nível de suporte, cada nível de plano, ele tem ali, ele vai acrescentando algumas coisas. A questão de chamadas telefônicas é o business. Então qual é a ordem dos planos? É exatamente essa ordem aqui, ó, de D para A. Então primeiro é o plano Basic, depois é o desenvolvedor, depois é o business e depois é o enterprise. Então o o mais barato, vamos dizer assim, né? Então, o mais barato, o plano mínimo, né, nesse caso, que fornece suporte técnico por meio de chamadas telefônicas seria o Business, que é o terceiro. Então, você pode dar uma conferida depois no site da AWS, né, lá na página de plano de suporte, até aqui tem. Ah, eu não acredito. Ah, que susto. Então, aqui tem os planos. Aí eu queria uma comparação, né? Que eu tinha aqui em algum lugar. Support plans. Então vamos ver aqui. Então aqui, ó, tem essa tabela bonitinha. Mas eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, tá? Então aqui, ó, o plano business. Então você tem o plano básico que nem ele é tão básico que eles nem colocam aqui. E aí você tem o developer, que é o desenvolvedor, o business, e no business você tem aqui, ó, suporte técnico aprimorado. Então, você tem acesso aos engenheiros de suporte de nuvem por telefone, web, conversas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Então no developer você não tem isso. Você tem um cloud suporte aqui que seria tipo um chat e casos ilimitados e números limitados de contato, né? Quando eles responderem, né? Então seria esses aqui os níveis. E o Enterprise, que é o último, ele tem acesso aqui a muito, muito mais coisas. Nesse caso seria o melhor de todos. Mas aqui no exame a gente está pedindo o mínimo, né? O mínimo que contém o suporte técnico por meio de chamadas telefônicas. Uma questão bem, bem específica, né? Nesse caso, é o saber ou não saber. Eu recomendo decorar mesmo os planos e decorar o que eles oferecem ali, pelo menos por alto. Embora seja só uma questão na prova, uma questão pode fazer muita diferença também, tá? 5 questões para acabarmos, então vamos lá.
Uma empresa exige uma conexão criptografada entre os servidores on-premises da empresa e a AWS. A conexão ela deve usar uma conexão de internet existente da empresa. Qual solução atenderá a esses requisitos? Boa. E tem que girar de novo, né? As opções de rede que são muito bonitas. Vamos lá. Direct Connect. O Direct Connect é uma conexão, lembra da palavra que eu falei? É uma conexão dedicada. Então, nesse caso, a empresa quer uma conexão deve usar ali uma conexão de internet existente. O Direct Connect, ele não usa internet, tá bom? Ele usa a conexão de cabo mesmo. Assim, é telecomunicação. Então, nesse caso, não é uma boa opção. É uma opção segura? Sim. Uma outra questão do Direct Connect, que é um tópico um pouco mais avançado, é que o Direct Connect, por mais que seguro que ele seja e dedicado, ele não é criptografado, tá? Então, a conexão do Direct Connect não é criptografada. É um tópico bem importante, mas para practitioner vocês não precisam gravar isso. É um tópico mais de arquiteto associate, que é outra prova que eu tenho outro simulado aqui também, que você pode dar uma olhadinha, tá? Então vamos lá. A conexão deve usar a internet existente da empresa. Então, CloudFront, o CloudFront está boiando aqui. Eu não preciso, porque ele não é a melhor opção para a gente. Então, você fica aqui entre o Amazon Connect e o AWS Site VPN. Então, o Amazon Connect, eu até esqueci o que ele faz, tá? Mas a opção aqui ideal é o Site VPN. Por quê? Primeiro, você precisa de uma conexão criptografada entre os servidores on-premises da empresa e a AWS. O Amazon Connect não faz isso, tá? E a conexão ela deve usar a conexão de internet existente. Então você precisa de uma conexão criptografada entre os servidores on-premises da empresa e a internet, ou seja, é um site to site. E você precisa que essa conexão flua, ou seja, ela seja feita por meio da internet. Então, nada melhor do que uma VPN para isso. A AWS ela tem essa opção de VPN site to site, tá? Essa diferença de site to site para client to site é muito importante saber a diferença. Então, site to site é quando você tem dois locais. Então, você quer conectar um local ao outro. Se não tiver local explícito, então você tem uma pessoa que quer se conectar a AWS, aí vai ser um client to site, né? Porque esse local é chamado de site. Então você tem um site, que é um ambiente on-premise da empresa, e o outro site, que é a AWS. Tá? E aí, quando você tem só uma pessoa, ao invés de um ambiente on-premise, aí, sim que aí é um client, ao invés de um site. Então vai ser client to site, porque a AWS continua sendo um site, ok? Vocês podem, eu vou colocar na descrição do vídeo alguns materiais também de suporte a esse tópico, que pode ser um tópico um pouquinho desafiador no início, mas ele vai se tornando mais tranquilo ao longo do tempo, tá? Aqui o correto seria o site to site, porque ele cria um caminho de rede ali criptografado entre a sua rede on-premise e a sua rede na nuvem AWS. Essa conexão entre rede on-premise e sua rede na nuvem usa a internet, justamente aqui o conceito de VPN, tá? Aqui tem o Amazon Connect, deixa eu só dar uma olhadinha porque eu fiquei na dúvida agora do que ele faz. Opa, vamos lá. Eu esqueci. Application provide similar experience. Entendi. Então é como se fosse uma. O Amazon Connect ele conecta várias coisas, ele conecta várias pessoas. Deixa eu pegar a tradução aqui para não me perder. É uma conexão, mas não o que a questão está solicitando aqui nesse caso, tá? Questão 16. Como a AWS cobra pelo uso do AWS Lambda depois que o nível gratuito é ultrapassado? Uma coisa bem difícil de acontecer, tá? Selecione duas. Vamos lá. Essa questão também foi mais confusa, ela é mais confusa,
e ela pode ser um pouco difícil, porque ela é tão específica também, que às vezes pode dar uma balanceada aí, balançada, né? Vamos lá. Pelo tempo que leva para que a execução do Lambda seja executada. Sim, essa é uma das questões, tá? Que faz ali. Essa é uma das formas que a AWS cobra pelo uso. Pelo número de versões de uma função Lambda específica. Não, a AWS não cobra por isso. Então, essa questão aqui ela não tem muita explicação. Né? Ela realmente é uma questão que demanda mesmo você saber essa informação. Né? Pelo número de solicitações feitas para uma determinada função do Lambda. Agora até esqueci qual é. Acho que é essa. Pelo número total de funções lambdas em uma conta do AWS, também não. Pela linguagem de programação usada, também não. Então eu acho que essas duas, tá? Eu até esqueci aqui a resposta, deixa eu ver. Essas duas mesmo. Então, é uma questão muito específica e é uma informação muito específica. Você tem que saber ali, olhando os preços do Lambda. Ah, professor, eu tenho que olhar a página de preço de todos os serviços? Não, não necessariamente, tá? Pode cair uma questão assim? Pode, realmente. Está caindo aqui no simulado, então provavelmente pode cair também ali no seu teste, no seu exame, tá? Então saber às vezes é muito importante. Não dá pra gente ir passando de um pro outro entre os serviços para ver, né? Mas o Lambda pode ser algo bem mais específico, né? Não tem muito. O EC2, que é o caso ali das instâncias reservadas, saving plans, instâncias host dedicados, spot, é uma coisa que a gente precisa saber também para ir para o exame, porque tem mais de uma questão sobre isso, e talvez saber um pouco sobre o Lambda também, que é bem específico, mas não é todos os serviços que você precisa saber a precificação, como é que funciona. Tá? Só o básico nesse caso, que é serverless, pay as you go, né? Pagamento sob demanda, mas não tão a fundo como essa questão pede aqui do Lambda. Não para todos os serviços. Questão 17, estamos terminando. Então, quais são os benefícios de usar a nuvem AWS para empresas com clientes em muitos países ao redor do mundo? Boa, vamos lá. Benefícios para empresas com clientes em muitos países ao redor do mundo. Letra A. As empresas podem implantar aplicativos em várias regiões da AWS para diminuir a latência. Correto. Não tem nada de errado aqui nessa questão. A gente pode selecionar duas. O Amazon Translate traduz automaticamente interfaces de sites de terceiro em vários idiomas. Tá, mas isso aqui é um benefício para empresas e clientes em múltiplos países? Será que a questão está falando sobre isso? Acho que não. Mas deixar essa aqui e vamos dar uma olhada nas outras. O Amazon CloudFront tem vários locais de borda em todo o mundo para reduzir a latência. Realmente, o Amazon CloudFront tem muitos locais de borda para reduzir a latência. Isso poderia ser uma ótima ideia. D. O Amazon Comprehend permite, né, que os usuários criem aplicativos que podem responder a solicitações de usuários em vários idiomas. Não sei. Né? Será que a questão está falando de idiomas aqui? Será que a preocupação da questão é sobre isso? E. O Elastic Load Balancing pode distribuir o tráfego na web de aplicativos para várias regiões da AWS de todo mundo, o que reduz a latência. Então eu acho que a questão não está pedindo muito sobre a questão de clientes em muitos países. Eu não está falando muito de idioma, tá? Que aqui foi a ideia aqui dessas duas questões. Não é esse o maior benefício da AWS. Aqui a gente está falando de arquitetura global, né? Infraestrutura global da AWS, que é justamente a capacidade de você provisionar arquiteturas, provisionar ambientes e aplicações em diferentes países, e isso acaba diminuindo a latência, promovendo ali uma eficiência computacional
da sua aplicação para os seus clientes ao redor do mundo. Tá? Isso seria aqui o foco principal dessa questão. Então, esses detratores aqui são bem detratores mesmo, é só para confundir você nesse aspecto. Aqui a gente fica então com o Amazon CloudFront e o Elastic Load Balance. Essa questão do Elastic Load Balance, ela é muito sutil, né? Ela é incrível. Eu acho ela incrível, porque realmente é uma possibilidade. Só que tem um problema aqui, né? O Elastic Load Balance, ele não distribui tráfego para várias regiões, tá? Ele distribui tráfego entre zonas de disponibilidade. Então aqui é uma pegadinha mesmo, tá? Né? É saber ou não saber realmente, mas é um conceito que a gente tem que levar com a gente. Então o Elastic Load Balance ele não distribui tráfego entre regiões. Tá? Você pode ter diferentes Elastic Load Balance em diferentes regiões, isso é super possível. Mas, mas fazer aqui a distribuição de tráfego, isso não é possível entre regiões usando o Elastic Load Balance. Tá? Então a gente sobra o CloudFront, que também é uma questão correta. Então, junto ali à questão A, então as empresas podem implantar aplicativos em várias regiões da AWS para reduzir a latência. E o Amazon CloudFront ele tem vários locais de borda em todo o mundo para reduzir a latência. Caso você fique com muita dificuldade, talvez você não lembre, por exemplo, se o Elastic Load Balance, sabe, essas regrinhas bem bobas, né, bem sutis, não tão básicas, porque isso é um pouco avançado, é difícil de lembrar às vezes. Caso você não lembre, tenha dificuldade, vá pela questão que você tenha 100% de certeza que ela está correta. Tá? Então, nesse caso, o CloudFront, ele sim, ele tem vários locais de borda em todo o mundo para reduzir a latência e atende aqui o que a questão pede. Tá? Então, ela é correta. Então, o balanceador de carga aceita o tráfego de entrada de clientes, mas ele não aceita destinos entre regiões, tá? Seria aqui o ponto cego aqui da questão. Então, questão 18.2. Uma equipe de desenvolvimento de aplicações precisa de uma solução que envie um alerta para toda a equipe se um teste de garantia de qualidade falhar em uma aplicação. Qual serviço da AWS a equipe de desenvolvimento de aplicações, né, deve usar para atender ao requisito? O AWS Connect de novo aqui, né? Ele tá perseguindo a gente, mas não é ele, tá? A gente está falando aqui sobre solicitações, sobre notificações, tá? Então, beleza, o aplicativo falhou, eu preciso receber uma notificação que falhou, eu preciso receber um alerta. Como é que eu faço isso? O Event Bridge, por mais que o Event Bridge ele consiga notificar, ele notifica por meio de um outro serviço. Então, o Event Bridge ele não notifica por si mesmo. Não é o Event Bridge que notifica a gente, tá? É outro serviço. O Amazon SQS não é, porque o Amazon SQS é um serviço para fila, ele tem o gerenciamento de fila, mas ele não faz ali a notificação de alertas. Então sobra para a gente aqui o Amazon SNS que faz isso para a gente, que é justamente o serviço que o EventBridge pode usar para fazer a emissão do alerta. Então, assim, quem faz o alerta, no fim das contas, é sempre o SNS. Então, o SNS que, por meio dele, que chega a notificação para a gente. Tá? Nesse caso aqui, seria o serviço ideal para a gente conseguir atender a esse cenário. Então, a equipe, se um teste de garantia de qualidade falhar em uma aplicação, o SNS vai avisar para a gente. Então aqui o Event Bridger, ele é um barramento de eventos, ele até pode combinar várias fontes de dados aqui, ó. Ele não é um serviço de mensagens, que pode fornecer alerta e notificação, mas ele pode, nesse caso, estar integrado ao SNS
E aí, a partir de um evento gerado no Event Bridge, você pode ter aqui uma notificação sendo enviada via o SNS, tá? Questão 19. Qual serviço da AWS deve ser utilizado para implementar criptografia em trânsito? Olha, questão bem simples, né? Vamos lá, segurança de novo. Security Hub? Não sei. AWS Shield? AWS Resource Access Manager? Ou AWS Certificate Manager? ACM? O que é criptografia em trânsito? A criptografia em trânsito é o HTTPS, por exemplo. Então, a gente utilizar uma criptografia enquanto os dados estão em transporte, geralmente pela internet, geralmente em tráfego de rede. Então, o único serviço capaz de fazer isso aqui é o ACM, que é o Certificate Manager. O Security Hub, ele é exatamente como o próprio nome diz, um hub de serviços de segurança. E aí o Security Hub ele faz uma correlação de vários serviços, exibe painéis e afins, mas ele não garante uma implementação de criptografia em trânsito. Ele pode até exibir para você se existe algum serviço que está vulnerável em relação a isso, caso outro serviço esteja integrado a ele que avise isso, como um Trusted Advisor, por exemplo. O Shield, ele é um serviço para te proteger contra ataque de DDoS, né? Então, não é aqui a ideia da questão. E o RAM, né, que é o Research Access Manager, ele é um serviço para compartilhamento de recursos, tá? Entre contas, e até mesmo dentro da conta, entre diferentes serviços. Então, não vai ser útil nesse cenário também. Então, o ACM, que é aqui um serviço de gerenciamento de certificados, que é o que garante aqui, ó, por exemplo, se você vir aqui acompanhar a seta aqui do mouse, você tem aqui a conexão segura do site, que é um certificado válido. Então, o ACM, ele faz esse gerenciamento de certificados. Tá? Então, que garante que o site ele seja acessado aqui ó, via HTTPS. Então, você tem um HTTPS aqui. Então, isso é o que o ACM faz. Tá? Ele gerencia certificados para garantir que os sites tenham ali o HTTPS, que é o que garante que o tráfego entre os sites seja criptografado, não sendo ali, não sendo vulnerável, né, a uma perda de dados, exfiltração de dados, que são alguns termos técnicos de segurança, mas nesse sentido seria ameaças cibernéticas para comprometer ali a confiabilidade, até mesmo a privacidade das informações que o site está transitando, compartilhando e afins. Tá? Então, vamos ler aqui rapidinho o RAM. É um serviço usado para compartilhar recursos entre contas. Tá? Então, você não pode implementar ali criptografia. O Shield, proteção de DDoS. E o Security Hub é um serviço centralizado para visualizar o procedimento de segurança na nuvem, AWS. Por fim, não menos importante, né, temos aqui o nosso querido banco de dados relacional. Então, uma empresa necessita de um banco de dados relacional na AWS que registre os pedidos de novos clientes em um site. Qual serviço ou recurso da AWS atenderá esse requisito? O mais engraçado é que as opções só têm um banco de dados relacional. Então, isso facilita bastante as coisas. Então, a empresa precisa de um banco de dados relacional. Então, qual serviço desses daqui oferecem o banco de dados relacional? Você consegue adivinhar? Dá uma olhadinha com calma. Vamos facilitar um pouco. Então, o Global Accelerator não é nem serviço de banco de dados, tá? Amazon EBS é armazenamento de bloco, né, que é voltado ali para as instâncias do EC2. Então, não é também. Então, só sobra aqui o DynamoDB e o Aurora. Então, essas duas opções são
serviços de banco de dados. Uma é relacional e o outra não é relacional. Vamos ver qual é. Então, o DynamoDB é um serviço muito famoso da AWS de banco de dados, que é um banco de dados de chave e valor, mais conhecido como não relacional. Então, o Aurora é a filhinha da AWS, né? O Aurora é incrível. E é um banco de dados relacional. Tá? Então, seria aqui a resposta correta, a única opção viável nesse caso, comparando com as outras, tá? O DynamoDB, ele não é relacional, tá? O Aurora é um banco de dados relacional compatível com MySQL e Postgre e foi criado ali para a nuvem. Então, ele é um serviço da AWS mesmo, um mecanismo ali de banco de dados da AWS. Então, é isso. 100% de aprovação. Então, temos aqui, em quanto tempo? 1 hora. Muito bem. Então, você também pode fazer esse simulado, tá? Espero que tenha sido uma experiência boa para você. Espero que não tenha sido tão difícil, como pode parecer às vezes alguns simulados. Se faltou algum detalhe, se eu esqueci alguma coisa, ou se você tem alguma sugestão de correção, deixa aqui nos comentários também do vídeo, tá bom? Lembrando que esse é um simulado da própria AWS, tá? Eu poderia até ter feito todo um material diferente, mas eu resolvi fazer aqui por ser um pouco mais tranquilo e já tem também as respostas junto com os auxiliadores das questões, que facilita ali a interpretação, depois de você saber por que você errou, por que não era aquela questão a correta, alternativa. E, enfim, se você quer mais vídeos como esse, também deixa aqui nos comentários, deixa o like aí para saber se você quer mais vídeos como esse de simulados comentados. Aí não deixe de seguir o Twinstack aí no YouTube, nas redes sociais também, a gente tem TikTok e Instagram, embora a gente não tá postando muito ultimamente, né, mas a gente vai começar a postar mais depois. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. E conte comigo aí para outras dúvidas, outros vídeos. Se inscreva no canal para acompanhar outros lançamentos que teremos durante esse ano e nos próximos meses aí do ano que vem também. Tá bom? A gente tem muita coisa planejada e vai ser muito bom. Então, obrigado por ficar comigo até aqui. Se você ficou comigo até aqui no final, escreve aí embaixo hashtag AWS, que eu vou saber que vocês ficaram até o final, tá bom? Então é isso. Até mais e valeu!